Muito bem, estamos de volta ao vivo com o programa Sabatina Eleições 2016, aqui pela Rede TV, SGC, também com o canal 25 e o jornal Diário da Amazônia. Nessa sabatina de hoje, recebendo o candidato a prefeito de Porto Velho, Dr. Hildon, do PSDB, que vem trazer as suas propostas, as suas ideias de como administrar a cidade de Porto Velho. Dr. Hildon, tem uma questão que atinge a parte comercial da cidade e também a parte de geração de empregos. A parte central e regiões da Zona Leste e Zona Sul, ocupadas por comerciantes que estão nas calçadas, que estão também nas praças. Na 7 de setembro, você tem a Jonatas Pedrosa, uma praça que está ocupada por comerciantes que foram atingidos pela última cheia do Rio Madeira. E até agora a Prefeitura não deu destino para essas famílias, para esses trabalhadores. Na sua gestão, o que o senhor pretende fazer com os comerciantes, ambulantes e principalmente o pessoal que está ocupando as praças para trabalhar? Isso é um problema imenso para o comércio formal de Porto Velho e é um problema social grave que terá que ser enfrentado pelo próximo prefeito. Na verdade, deveria ter sido enfrentado de forma adequada pelo atual prefeito. Então ficou essa questão para ser resolvida daqui para frente. Quer dizer, evidentemente, uma praça é para uso das pessoas, jamais para exploração de atividade comercial, seja ela formal, seja ela informal. Então isso é um erro, isso terá que ser corrigido. Agora, nós vamos ter que construir a solução desse problema juntos. Eu não acredito que a solução seja simplesmente a desobstrução da praça. Eu acredito que a solução caminha para a construção de um shopping popular. Eu não sei se porque na verdade, se você observar, praticamente todas as lojas vendem as mesmas coisas. Então fica as barraquinhas, são 20, 30, 40 barraquinhas ali na Jonatas Pedrosa e todos vendem a mesma coisa. Eu penso que talvez a descentralização disso, a criação de espaços específicos na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Norte, mas isso vai ser construído junto com todos os atores envolvidos nesse processo, que eu acredito que o caminho seja esse. E acredito também o seguinte, nós temos que formalizar esse pessoal. Existe uma dificuldade muito grande na prefeitura com relação à formalização, com relação à expedição de certidões. Há um entrave burocrático muito grande que nós vamos ter que resolver, tanto para quem está na informalidade e quer se formalizar, como para os atuais empresários. Eu acredito muito na conversa, no diálogo, e o nosso projeto é construir a solução para esse problema juntos, porque ficar como está também não dá. Eu estive, isso durante o primeiro turno, eu conversei detidamente com vários daqueles camelôs que estão na Praça Jonatas Pedrosa, e eu posso assegurar, Adão, que eles também não estão satisfeitos. Quer dizer, os comerciantes estão insatisfeitos, essas pessoas que estão na Praça Jonatas Pedrosa também estão insatisfeitas. Então nós vamos ter que, juntos, construir uma solução para isso. Eu acredito que é esse o caminho adequado. Doutor Hildon, como o senhor pretende conduzir essa questão do transporte coletivo? Existiu uma licitação, a empresa ganhou, está executando o serviço. A mesma pergunta é com relação ao sistema de coleta de lixo. Existia uma licitação, foram divididas em 4 slots. Ontem o tribunal pediu a suspensão e que a prefeitura reveja um novo processo licitatório. Do lixo. Do lixo. São 2 situações. O Tribunal de Contas suspendeu. Lixo e transporte coletivo. Como é que a gestão Hildon Chaves vai conduzir essas ações? Marcelo, são 2 situações aí. Primeiro, a questão do transporte coletivo, houve uma contratação emergencial, que era por 6 meses, inclusive já se passaram 6 meses e até hoje. Então hoje o transporte coletivo em Porto Velho está irregular, porque o prazo de 6 meses já foi ultrapassado. 2 meses não é suficiente para fazer uma nova licitação? Não, o que está acontecendo hoje, nós temos licitações em andamento para o lixo e para o transporte coletivo. Então, eu estou falando de 2 situações. Se o prefeito Mauro Nazif celebrar a licitação, vai me restar muito pouco a fazer, porque eu vou ter que honrar o que foi
decidido o que foi, o que se resolveu na licitação. Então, se a licitação ocorrer ainda nestes últimos meses agora, até o final do ano, o novo prefeito vai poder fazer muito pouca coisa, ou praticamente nada. Se essa licitação não ocorrer, aí eu vou interceder diretamente e, eventualmente, até modificando o edital, naquilo que eu entender que seja cabível modificar o edital, e vou acompanhar pessoalmente e fazer as alterações que eu entender necessárias, nem que para isso tenha que se prorrogar emergencialmente por mais algum tempo. O que nós não, porque esse tipo de licitação, Marcelo, é diferente da compra de um veículo ou da construção de alguma coisa. São concessões que duram vários anos. Então, um erro no processo de licitação do lixo ou do transporte coletivo pode penalizar, certamente irá penalizar a população de Porto Velho por 10, 15, 20 anos. Então, isso nós não podemos permitir. Se eu tiver a oportunidade de acompanhar, de coordenar, de comandar essa licitação do lixo, porque não é só o transporte, não é só a coleta do lixo, nós temos a questão do aterro sanitário, nós temos a questão da destinação de resíduos sólidos, nós temos que acompanhar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a questão do aterro sanitário que ainda está em aberto. Porto Velho ainda tem a questão do lixão, isso é um problema ambiental seríssimo. Eu gostaria de poder acompanhar essa situação mais de perto e como comandante do processo, e não de herdar essas duas situações logo no início do nosso mandato, feita no apagar das luzes praticamente da atual gestão. Doutor Hildo, não podemos deixar de comentar que ontem saiu uma pesquisa, né, do IBOP, onde mostra o senhor, se a eleição fosse ontem, por exemplo, quando saiu o IBOP, o senhor estaria eleito prefeito de Porto Velho. Porto Velho, na gestão, como o senhor falou, planejar, nós temos as necessidades e as prioridades. O problema de Porto Velho é que as necessidades também são as prioridades, né? Estão generalizadas. É complexo, a gente sabe disso né? Isso é complexo. Mas a pergunta a gente veio falar muito em subprefeitura, isso, aquilo, outro e tal. Acredito que o senhor conheça o serviço de poupa-tempo de São Paulo, embora estadual. Serviço? Poupa-tempo. Poupa-tempo. Que é a descentralização. Sim. Como tem aqui tudo o aqui. Shopping Cidadão. Nós estamos falando de Porto Velho, 500 mil habitantes, mas estamos falando de 3 áreas grandes. Vamos botar aqui a área central, Zona Sul e Zona Leste. Seria bem-vindo, na sua visão de gestão, essa descentralização para que esse serviço atenda lá? Porque esses bairros existem vida própria, essas regiões vida própria. Tem banco, tem tudo. Se você tiver esse serviço público próximo de lá, essas pessoas não têm que estar vindo para cá, para um lugar central. Na sua visão, é uma forma de descentralizar a prefeitura? Em primeiro lugar, Ivan, nós vamos precisar rever todos os processos burocráticos da Prefeitura de Porto Velho. É uma burocracia tremenda. Para você conseguir dar baixa numa empresa, às vezes leva 1 ano. Às vezes, para você conseguir uma licença ambiental, 6 meses é considerado rápido para a instalação de um empreendimento. Quer dizer, eu estive em reunião na FEComércio ontem. A reclamação é generalizada. Nós precisamos rever esses processos na prefeitura. Nós precisaremos também colocar tudo em um só lugar. Então, no primeiro momento, essa é a minha prioridade. Porque hoje você precisa de uma certidão, tem que andar a cidade em vários locais para resolver uma situação que poderia ser resolvida num único local. Então, nós precisamos racionalizar isso. Essa burocracia da prefeitura é uma loucura. É uma loucura. Nós precisamos racionalizar isso. Quando nós conseguirmos organizar isso aí, eu penso seriamente na descentralização. Porque para descentralizar hoje é impossível. Não tem como. Primeiro eu tenho que colocar tudo, fazer com que tudo funcione num só lugar, principalmente esses assuntos afins. A própria secretaria, doutor Hildo, não seria ter um lugar específico para a população chegar lá, ter a secretaria tudo próximo, assim como acontece no governo do estado? Para isso nós teremos que construir um CPA. Isso é minha intenção. Nós vamos buscar essa racionalização também nessa questão, porque Porto Velho gasta mais de R$1 milhão por mês com aluguéis. Então isso causa transtorno, quer dizer, é um dinheiro jogado fora,
Eu, particularmente, não vejo com muita simpatia essa questão de aluguéis, de imóveis alugados. Hoje, para se colocar tudo em um único lugar, a estrutura da prefeitura, não existe um imóvel disponível para isso. O senhor pensa em diminuir a estrutura, secretarias talvez, para economizar também? Eu percebo que momento. Existem algumas secretarias que há uma certa sobreposição. Nós temos a Secretaria de Projetos Especiais, tem a Secretaria de Obras, que fazem mais ou menos a mesma coisa. Então nós vamos, durante o período da transição, após a eleição, em se confirmando esse nosso favoritismo, foi 59% de intenção de voto a 41%, salvo engano. Teoricamente, a nossa campanha está caminhando e ela continua crescendo. Então, confirmando-se o 45% nas urnas agora no dia 30, logo na sequência, Adão, nós vamos iniciar um processo de transição, que eu tenho certeza que será muito tranquilo com o prefeito Mauro Nazif. E nós vamos nos aprofundar a ter esse maior detalhamento da estrutura da prefeitura. Na verdade, a ideia é racionalizar, é tornar o serviço mais ágil, mais eficiente. Quer dizer, esse será o nosso foco. Sem interromper, e me permite, só complementando isso, eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Eu vi uma declaração ontem do Dória, e é uma linha, me parece, que dos candidatos que estão disputando o segundo turno do PSDB, exatamente isso, buscar já, desde já, uma transição para que ela seja da forma mais transparente possível e que se entre já, no dia 1º de janeiro, já com um planejamento, vamos dizer assim, né, daquilo que vai ser feito de impacto. Então, também, esse é o seu pensamento também. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Nós não podemos esperar o dia 1º de janeiro para começar a trabalhar. Esse trabalho tem que começar imediatamente. Imediatamente, porque as demandas são muitas. Inclusive, Ivan, Adão, Marcelo, hoje eu passei boa parte da tarde em contato com a nossa bancada federal em Brasília e eu encaminhei um documento, um pedido, porque hoje estão sendo definidas as emendas de bancada da Lei Orçamentária Anual, a LOA, e o Congresso está reunido nesse sentido. Então, mantive contato diretamente com vários deputados federais e tive informações, inclusive, que os senadores, os 3 senadores, o senador Assis, o senador Raup, o senador Cassol, estão, juntamente com esses outros deputados, deputado Expedito, deputada Mariana, deputado Marcos Rogério, deputado Garçom, deputado Luiz Cláudio, estão empenhados na aprovação de uma emenda de bancada para asfaltamento de ruas em Porto Velho, um valor superior a 100 milhões de reais. Isso seria um marco para Porto Velho e eu assinei um documento, encaminhei esse documento pedindo um empenho, inclusive com a ressalva de que, independente de quem venha a ser o próximo prefeito, elegendo-se o 45, elegendo-se o nosso oponente, independente disso, como cidadão de Porto Velho, isso é fundamental, é um recurso. O senhor pretende ter uma relação estreita, então, com a bancada, com todos os deputados, senadores? Isso é fundamental. Independente de partido? A relação com os parlamentares, com os deputados. Eu fui mal compreendido quando da proclamação dos resultados, quando eu disse que não iria fazer alianças com partidos. A Câmara, né, reagiu à sua declaração. Como? A Câmara dos Vereadores reagiu. A Câmara reagiu, Marcelo, mas assim, na verdade, deram uma interpretação diversa. Eu não falei nada disso, não desprezei em momento algum a classe política, não é isso. O que eu disse é que eu não iria trocar secretarias da prefeitura, negociar secretarias, cargos na administração municipal em troca de apoio político. Isso eu disse que não faria, não faço e não vou fazer. Inclusive circulou aí. Aliás, a internet está numa fertilidade impressionante. A cada dia eu sou culpado, acusado de ter feito alguma coisa. Criatividade grande, né? Não, é muita criatividade, muita. Então surgiu uma lista de secretários e eu asseguro à população de Porto Velho que só tem 2 cargos definidos na nossa administração. É o meu de prefeito e o Edgar de Boi de vice. Não há nenhuma definição de nenhum secretário, de cargo nenhum, absolutamente nada definido, nada foi conversado a esse respeito. E é essa postura que nós vamos manter. Aliás, quando aceitei o desafio de ser candidato a prefeito de Porto Velho, a única imposição que fiz ao partido foi de que fosse uma coligação pequena, com apenas 2 partidos, justamente para chegar à prefeitura com independência política, sem depender de uma série de partidos. Doutor Hildo, em caso de vitória nas urnas, agora como o senhor disse, no dia 30,
quais seriam as primeiras providências na primeira semana de gestão, já depois do dia 1º de janeiro? O senhor tem uma prioridade, quer tomar uma decisão que vá dar um choque na gestão, um choque dentro das secretarias, uma providência ou algumas providências que o senhor pretende tomar? Na verdade, Adão, essas providências nós vamos definir nesses 3 meses de transição, que é o momento que nós vamos ter acesso real, acesso à real situação da prefeitura e ao que realmente é urgente. Mas, de antemão, Adão, durante esse período de transição, eu pretendo já examinar todos os contratos que a prefeitura mantém com fornecedores, contratos de fornecimento, e para que nós possamos ter uma ideia se são valores justos que estão sendo praticados, se não são. Então, as nossas providências iniciais devem ir por esse rumo, sempre procurando fazer mais com menos. Criação de alguma pasta, de alguma estrutura? Nós temos no nosso plano de governo a criação da Secretaria Distrital. Isso é estratégico para a nossa gestão. Historicamente, Marcelo, a nossa população da área rural, em especial dos distritos, tem sido relegada a 2º, 3º, 4º, 5º plano. Não há uma atenção. Nós temos hoje a figura do administrador do distrito, Ivan. Esse administrador vem a Porto Velho e não consegue sequer ser recebido pelo secretário municipal. Então, por isso que nós precisamos criar a figura de um secretário municipal que esteja no mesmo nível hierárquico dos demais. Se ele precisar falar com o secretário de saúde, está ali próximo, ele vai, conversa de igual para igual. Englobando também na Secretaria Distrital a implantação de patrulhas mecanizadas residentes nos distritos. Porque não adianta dizer que o maquinário estando em Porto Velho, vai ser deslocado para a Extrema, para Nova Califórnia, para Rio Pardo, para União Bandeirantes, para o Baixo Madeira. Isso não vai acontecer. Então nós temos que, não em todos os distritos naturalmente, mas em alguns distritos estratégicos, que possa haver a movimentação de um distrito para o outro conforme a necessidade. Mais para frente, ainda nessa entrevista, se houver oportunidade, nós vamos falar do porquê que nós temos essa visão estratégica dos nossos distritos. Doutor Hildo, nós temos aqui um problema muito grave, que é a iluminação da BR-364. Uns dizem que é responsabilidade do DENIT e outros jogam a responsabilidade para a Prefeitura de Porto Velho. O problema é que isso aí já rendeu aí uns 8 anos. A gente está sem iluminação e muitas pessoas utilizam essa rodovia, é o cartão postal da nossa cidade, a principal rodovia da nossa cidade. No período da noite, os acadêmicos enfrentam uma escuridão para ir para a faculdade. Como é que o senhor vê essa questão da iluminação da BR? A iluminação da BR, foram furtados os cabos, os fios que alimentavam as lâmpadas, eles eram subterrâneos. Tem uma certa complicação para resolver essa questão dos fios subterrâneos. Mas, Marcelo, assumindo a prefeitura, eu vou passar um fio por cima mesmo. Eu não quero saber de quem é a responsabilidade, se é do DENIT, se é do governo do estado, se é da prefeitura. Então, imediatamente, isso é barato, não custa esse fio estando colocado por cima mesmo. Esteticamente, bom, Porto Velho tem fio espalhado para tudo quanto é lado, então um fio a mais na BR de Porto Velho, na entrada de Porto Velho, não vai fazer diferença nenhuma, principalmente se considerando que nós vamos iluminar. Nós temos os postes, nós temos as luminárias, nós temos as lâmpadas e pela falta de um fio tem gente morrendo na BR-364. Isso é inaceitável, isso tem que ser resolvido imediatamente. Vou passar um fio por cima mesmo e isso vai ser resolvido. Isso é muito barato, não gasta, Marcelo. Eu construo muito por causa do nosso grupo educacional, a gente sempre está em obras. Olha, não gasta 20 ou 30 mil reais para resolver esse problema. Candidato, doutor Hildo, a gente vê, claro, as prioridades, como nós falamos aqui, né? Você tem hoje saúde, educação, segurança, iluminação e tal. E às vezes eu não ouço muito de tratar de uma situação que hoje as famílias brasileiras estão passando. Claro, a nossa longevidade aumentou, né? Nós vamos até os 72 anos aí, os homens e as mulheres para 74 já, né? Então estão nessa linha. E eu tive a oportunidade de ver um trabalho com os idosos muito interessante. Porque pensa o seguinte, idoso aposentou, parou de trabalhar. Não. Eu vi um negócio em Kyoto, no Japão, onde os idosos, quando chegam a essa idade, eles voluntariamente podem se candidatar na prefeitura para fazer serviço de limpeza em praças. A pergunta é essa, hoje é normal você ter em casa
um avô, uma bisavó, né? A longevidade cresceu, então é normal. As pessoas saem para trabalhar e esse idoso fica em casa sozinho, o que é um perigo. O que mais é comum é você ver idoso que caiu, que foi... Diz que a pessoa vai envelhecendo, torna-se criança de novo. Então começa a fazer suas peraltices dentro de casa. Pergunto assim, na sua gestão, caso o senhor venha a vencer as eleições, o senhor pensa em alguma coisa nesse sentido para o idoso? E não apenas de pensar em casa de repouso, não. O idoso ativo. Ivan, na verdade, olha, eu sou muito transparente nas minhas colocações. Eu não tinha pensado nesse aspecto, Ivan. Eu acho que você está me dando uma sugestão extraordinária. Nos Estados Unidos nós vemos muito isso também. Nós vemos muitos idosos trabalhando em parques de diversão, em atividades dessa natureza. Reinventando o governo. Porque é o seguinte, estatisticamente, eu vi uma pesquisa que foi feita ao longo de 30 anos com mais de 3 mil homens. E eles separaram em 2 grupos. O primeiro grupo se aposentou, parou de trabalhar aos 60 anos, e o segundo grupo parou de trabalhar aos 70 anos. O segundo grupo, que parou de trabalhar aos 70 anos, teve uma sobrevida muito maior do que o primeiro grupo, que se aposentou mais precocemente. Então, a questão... Eu tenho uma situação em casa. O meu pai tem 82 anos, e ele, no final do ano passado, no final do ano passado, meados do ano passado, ele resolveu empreender aos 82 anos. Abriu uma loja, porque ele disse que não aguentava ficar em casa sem ter o que fazer. Então, isso é uma questão que eu vou estudar. Eu vou acatar, eu vou estudar essa tua sugestão, e se nós pudermos aproveitar isso é uma política pública social de fundamental importância. Muito bem, nosso programa Sabatina, eleições 2016, ao vivo aqui pelo SGC, recebendo hoje candidato a prefeito aqui em Porto Velho, no segundo turno, Dr. Hildon, do PSDB. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, mais ideias e propostas aqui no programa ao vivo. Até já.